Ó, que mistérios divinos se escondem por trás dos 10 segredos revelados pela Santíssima Virgem Maria na visão celestial à abençoada Mirjana em Medjugorje. Como essas revelações poderiam transformar nosso destino e mudar a percepção que temos deste mundo, queridos irmãos e irmãs na fé? Compreendemos plenamente seu ceticismo ao encontrar conteúdos relacionados a Medjugorje na vastidão da internet, especialmente nas redes sociais. Há uma abundância de vídeos que apresentam notícias surpreendentemente estranhas sobre este lugar sagrado e seus videntes. Ao longo do tempo, circularam inúmeras histórias falsas sobre os segredos e declarações dos videntes, minando lamentavelmente sua reputação. Neste momento crucial, estamos em uma situação em que a linha entre imaginação e realidade se torna turva. É essencial esclarecer, desde o início, um conceito fundamental: se esses segredos são assim chamados, há uma razão específica para isso. A limitação de informações disponíveis sobre eles não deveria nos surpreender. No entanto, ao longo dos anos, foram realizadas várias entrevistas e coletados depoimentos que oferecem detalhes extraordinários. Não é necessário recorrer a invenções para contar uma história fascinante. Nosso objetivo, neste momento sagrado, não é impor nenhuma crença, mas apresentar os fatos de maneira objetiva e precisa. Queremos que cada um de vocês possa tomar decisões informadas. Portanto, neste vídeo divino, propomos compartilhar algumas verdades fundamentais relacionadas aos 10 segredos de Medjugorje. Além disso, exploraremos um desses segredos em particular, muitas vezes menosprezado, mas impregnado de um significado profundo. Os 10 segredos estiveram à beira de desaparecer para sempre, e convidamos vocês a nos seguir até o final deste vídeo para compreender completamente o que aconteceu concretamente. O que esses segredos poderiam significar para nós hoje? Será que revelam uma verdade mais profunda sobre nossa existência e nosso futuro? Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que, frequentemente, Mirjana é mencionada quando se fala nos 10 segredos, dando a impressão de que apenas ela os conhece. Na realidade, os 6 videntes estão envolvidos neste mistério. A Virgem Maria confiou os 10 segredos aos videntes, embora ela não apareça mais diariamente. É essencial destacar que Abka-Marij e Jacob só receberam 9 desses segredos. Um detalhe adicional, revelado por Vika, é que após o cumprimento do que está contido no terceiro segredo, a Virgem Maria não nos abandonará. Pelo contrário, ela continuará aparecendo a um dos 3 videntes que ainda experimentam suas divinas manifestações. Oh, que maravilhas nos aguardam neste caminho de fé e mistério! Nos dias de hoje, buscamos guiar o espectador através das revelações conhecidas sobre os sagrados 10 segredos. Os 2 primeiros segredos estão intrinsecamente ligados a advertências e à certeza de que ocorrerão em um intervalo de tempo muito próximo um do outro. Durante a aparição mariana de 25 de outubro de 1985, Mirjana foi agraciada com uma visão do primeiro segredo, percebendo seus detalhes como imagens projetadas em uma solene apresentação de slides. Milana, profundamente comovida, expressou que essa experiência a impactou mais do que qualquer outra coisa. Esse impacto se deveu, é claro, à natureza do primeiro segredo. Posteriormente, Mirjana compartilhou com o padre Petar no dia seguinte a visão: durará um tempo e será visível.
É necessário para abalar um pouco o mundo, fará com que o mundo pare para pensar e se olhe a si mesmo e ao seu entorno de uma maneira completamente nova. Agora sei coisas que não são particularmente agradáveis. Acredito que se todos vissem as mesmas coisas, cada um deles ficaria impactado e veria o mundo sob uma luz completamente diferente. Apesar das descrições de Mirjana, ela destaca que os dois primeiros segredos não implicarão catástrofes em um sentido literal. No entanto, a vidente revela que o que virá depois será muito mais impactante. Em suas próprias palavras, esses dois primeiros segredos são sérios, mas não tão graves quanto os que seguirão. Os segredos subsequentes são verdadeiramente desagradáveis, e Millie enfatiza a importância da preparação antes de sua revelação. A preparação, nesse contexto, significa conversão. A Santa Virgem comunicou que é essencial orar intensamente antes da revelação do primeiro segredo. Além da oração, devemos fazer sacrifícios na medida do possível. Ajudar os outros na medida do possível e praticar o jejum, especialmente nestes momentos anteriores ao primeiro segredo. Ela insta a preparação, não apenas pede, mas súplica a todos que se convertam, orem e jejuem. Aqueles que não creem não têm ideia do que os espera, e é por isso que, como mãe, ela sente uma profunda angústia por eles. Simplesmente rezar não é suficiente. Não basta dizer algumas orações apressadas para cumprir com nosso dever. O que ela espera de nós é uma oração sincera e profunda, um diálogo com Deus. Esse é o seu mensagem. Os dois primeiros segredos serão seguidos pela revelação do terceiro segredo, a parte que os videntes sabem que compartilharão. Este terceiro segredo consiste em um sinal prometido pela Virgem Maria, que ocorrerá na Colina das Aparições. Sobre este sinal, sabe-se que será de uma magnitude impressionante, indestrutível e evidente de que não poderia ter sido criado por mãos humanas. Uma vez que este sinal se manifeste, não haverá mais dúvidas sobre as aparições da Virgem na Terra e será seguido por numerosas curas. Queremos compartilhar aqui uma profecia que é desconhecida para muitos, mas que é de grande relevância para entender a possibilidade deste sinal indestrutível. A profecia vem de Mate Segó, nascido em 1901, que nunca recebeu educação formal e levou uma vida simples. No entanto, suas palavras deixaram uma impressão duradoura na comunidade de Bacovia, aos pés da Colina das Aparições. Mate, guiado por visões do porvir, desvendou relatos surpreendentes que ressoaram no coração de muitos. Em um dia inesperado, profetizou: haverá uma majestosa escadaria atrás de minha morada, com tantos degraus quantos dias o ano contém. Jorge, em tempos vindouros, se erguerá como um local de importância global, para o qual almas de todas as partes do mundo virão elevar suas preces. A Igreja, então modesta, não será mais tão diminuta, mas se expandirá grandemente, lotando-se a ponto de não poder acolher todos os devotos que se congregarem. Mate afirmou que seu próprio falecimento coincidiria com a demolição da igreja de sua infância. No entanto, as profecias de Mate não pararam por aí. Ele vislumbrou um futuro onde ruas e edificações imponentes eclipsariam as modestas casas da época. Predisse que terras seriam vendidas a estrangeiros que ergueriam construções sobre elas. No entanto, a profecia mais surpreendente estava vinculada ao elemento aquático.
em suas palavras. Exortou: não percam suas tradições, orem a Deus por todos e por vocês mesmos. Aqui haverá uma fonte que dará abundante água, tanto que surgirá um lago, e em suas águas navegarão barcos. Inicialmente, os amigos de Mate sorriam, pensando que ele estava brincando ou que tinha ingerido demasiado aguardente. No entanto, a realidade de suas palavras se manifestou em 1978, quando a antiga igreja foi derrubada, coincidindo com sua partida deste mundo. Alguns anos antes das aparições marianas em Medjugorje, os residentes conheciam bem o problema da água, com escassez frequente. Várias tentativas infrutíferas foram feitas para encontrar uma fonte de água, encontrando apenas terra vermelha tão dura quanto a própria pedra. A conexão entre a profecia de Mate e as declarações dos videntes sobre o terceiro segredo, ligado a um grande sinal na colina das aparições, sugere a possibilidade de que um dos segredos de Medjugorje esteja diretamente conectado com o elemento água. A comparação entre Medjugorje e Lourdes permite especular que este sinal poderia ser uma fonte de água viva e curativa. Um detalhe relevante transmitido por Nossa Senhora, a Virgem Maria, é que ela insta a conversão antes da manifestação do sinal, pois esperar poderia ser tarde demais. Em um mundo que busca provas tangíveis, a fé resplandece como um farol que ilumina o caminho. Embora frequentemente esperemos sinais visíveis para fortalecer nossa fé, esse enfoque é um equívoco. A fé é uma jornada interior, uma experiência que nutre o mais profundo da alma, brilhando como um farol independentemente de sinais evidentes em um mundo que anseia por provas visuais e tangíveis. A fé, em sua essência mais profunda, representa uma conexão íntima e pessoal com o desconhecido, um vínculo que vai além do que os olhos podem perceber ou as mãos tocar. Em um contexto onde a sociedade moderna enfatiza a necessidade de evidências concretas, a fé nos convida a explorar o poder de sentir e acreditar sem depender de provas físicas. Não é uma fraqueza, mas uma força que se nutre de confiança e esperança, manifestando-se em orações silenciosas, em momentos de reflexão profunda e na aceitação do que escapa à compreensão humana. A fé não deve depender de sinais tangíveis ou visões extraordinárias. Pelo contrário, ela se enraiza na consciência interior que transcende a percepção sensorial. Algumas das crenças mais profundas e duradouras foram forjadas sem a necessidade de provas visuais, crescendo no coração e na alma daqueles que encontraram consolo no inexplicável, sentindo a presença de algo maior sem exigir confirmações materiais. A fé é uma jornada empreendida na escuridão, guiada pela luz interna da esperança. Ela reconhece que a vida em si é um mistério e, ainda assim, abraça a incerteza com confiança. Não cede à pressão de demonstrações externas, mas se alimenta do testemunho interno que cresce com a prática e a reflexão. Em um mundo que às vezes busca respostas definitivas e tangíveis, a fé nos ensina que a beleza da busca espiritual reside no próprio ato de buscar. Em deixar espaço ao desconhecido e em abraçar o mistério com o coração aberto, nossa busca por fé e significado espiritual pode nos levar a interpretações equivocadas ou até mesmo a exploração de nossas crenças por parte de outros. A fé é, em última análise, uma resposta pessoal ao que escapa à compreensão humana, um sentimento profundo que toca a alma e oferece conforto mesmo quando a visão é limitada e as provas materiais estão ausentes.
Os segredos quarto, quinto e sexto estão relacionados à vida pessoal dos videntes e à área mais ampla de Medjugorje. Por outro lado, os segredos do sétimo ao décimo se referem ao futuro da humanidade, segundo os videntes. O nono e o décimo segredo são bastante aterradores e representam a inevitável consequência dos pecados do mundo. Enquanto os primeiros 9 segredos podem ser mitigados por meio de orações, jejuns e conversões, para o décimo não haverá remédio. Parece que os segredos sétimo e oitavo já passaram por alguma atenuação graças aos esforços dos videntes e dos peregrinos. Em várias ocasiões, tem sido enfatizado que, quando os segredos forem revelados, será tarde demais para a conversão. Portanto, as ações que devemos empreender devem ser tomadas neste momento. Nesse contexto, compartilhamos as palavras de Mirjana em seu diário, que são de suma importância. Mirjana afirma que a Virgem Maria não confiou os segredos para infundir medo e acrescenta: por que temer o que poderia acontecer amanhã se nem mesmo sabemos o que acontecerá em uma hora? Para Mirjana, a única coisa que devemos temer é o pecado, pois nos afasta de Deus. Quando a Santíssima Virgem mencionou que Medjugorje seria a culminação de Fátima, ela não buscava transmitir uma mensagem de tristeza, mas de esperança. Com frequência, a Mirjana são feitas perguntas sobre a preparação para o tempo dos segredos. As pessoas questionam se é necessário armazenar alimentos, se é melhor mudar de lugar ou se é preciso um meio de defesa. Ela destaca que o rosário é a única arma necessária e lembra a importância de uma das primeiras mensagens da Virgem Maria: a oração e o jejum podem deter guerras e mudar as leis da natureza. O que devemos fazer não é construir abrigos subterrâneos, mas nos prepararmos espiritualmente para garantir que nossa alma esteja pronta para estar diante de Deus. Como mencionado anteriormente, Vika reiterou que não apenas Mirjana está envolvida nos 10 segredos, mas os 6 videntes têm um papel ativo. Apenas Mirjana, ao contrário dos outros, confiou a revelação dos segredos ao Padre Petar. A seguir, apresenta-se o que o Padre Petar declarou em Medjugorje: conheci muitas pessoas que se converteram e experimentaram curas milagrosas. Isso me proporcionou uma grande experiência como guia espiritual. Quando as aparições da Virgem aos videntes começaram, ele estava na paróquia de Talina, a apenas 33 quilômetros de Medjugorje. Ouviu falar dessas aparições e não teve dúvidas sobre sua autenticidade. O Padre Petar enfatizou sua fé inicial na veracidade das aparições e seu encontro com os videntes. Explicou que o testemunho dos videntes era tão convincente que nunca duvidou da autenticidade das aparições. Além disso, o sacerdote teve a oportunidade de fazer perguntas diretas aos videntes sobre a descrição da Virgem. Eles a descreveram como uma mulher de uma beleza incrível, por volta dos 20 anos, com uma altura de 1,65 metros, pele clara e bochechas rosadas. Ela irradia uma bondade, doçura e alegria indescritíveis. Seus olhos são lindos, de um azul profundo, com sobrancelhas e cabelos pretos. Veste um vestido de cor azul acinzentado que cobre completamente seu corpo e se funde em uma nuvem branca que lhe oculta os pés e sobre a qual parece flutuar. Usa um véu branco que cobre sua cabeça, ombros e costas, descendo pelos lados. Não usa joias, mas tem uma coroa com 2 estrelas douradas sobre a cabeça.
O padre Petar concluiu que essa descrição era impossível de inventar. Considera que Medjugorje é um lugar cheio de graça e milagres. Ele compartilhou suas experiências de inúmeras conversões e curas que testemunhou ao longo dos anos, descrevendo Medjugorje como um fenômeno espiritual importante nos dias de hoje, referindo-se a ele como a Pentecostes de nosso tempo. Ele acredita que a Virgem Maria se manifesta aos seres humanos por seu amor por eles como filhos legítimos. Aparece em lugares onde há uma grande necessidade e dificuldade, oferecendo sua ajuda e mediação diante de seu filho. Quanto aos segredos de Medjugorje, o padre Petar compartilhou como foi escolhido por Miljana para comunicar o conteúdo dos 10 segredos ao mundo. Ele explicou o momento em que Miljana lhe perguntou se aceitaria essa responsabilidade. Segundo o sacerdote, esses segredos são autênticos e seu conteúdo permanece desconhecido até hoje. Eles serão revelados um por um, e o padre Petar terá a tarefa de revelá-los ao público. O primeiro segredo será revelado 10 dias antes de se cumprir. Esses segredos parecem estar relacionados a eventos específicos que ocorrerão em momentos e lugares particulares. Embora não tenha sido revelado quando exatamente acontecerão, há a sensação de que a cada dia que passa nos aproximamos mais desse momento. Cada segredo trará uma mensagem que ensinará que a vida que Deus nos deu e o tempo em que vivemos são dons divinos. Muitos se perguntam quando o primeiro segredo será revelado. O padre Petar explicou que, quando chegar o momento de revelar o primeiro segredo, Miljana entregará algo semelhante a um pergaminho do tamanho de uma folha a 4 pessoas, que a Virgem lhe deu para lembrar quando cada segredo será revelado. Neste antigo pergaminho estão escritos todos os segredos, no entanto, apenas ele, o padre Petar, poderá ler e revelar o primeiro segredo no momento designado. Este processo se repetirá para cada segredo. Posteriormente, o padre Petar jejuará e se preparará durante 7 dias consecutivos. 3 dias antes da revelação, ele poderá comunicar os detalhes precisos sobre o que acontecerá, onde, a que horas e por quanto tempo se estenderá o conteúdo desse segredo específico. Um aspecto notável está relacionado a este pergaminho. Em 25 de dezembro de 1982, a Virgem Maria se manifestou a Mirjana e confiou a ela o último dos segredos. Naquele momento, a Virgem Maria entregou a Mirjana um pergaminho enrolado que continha todos os 10 segredos que a Mãe Celestial havia decidido confiar a ela. A Virgem indicou a Mirjana que, quando chegasse o momento apropriado, ela deveria mostrar este pergaminho a um padre de sua escolha. Embora esta tarefa fosse avassaladora, a Virgem a encorajou a enfrentá-la com coragem, lembrando-lhe as verdades impactantes que ela havia testemunhado e a importância de transmitir essa mensagem com determinação. Em seguida, a Virgem se retirou com um sentido de despedida, e Mirjana, segurando o pergaminho entre as mãos, compreendeu que sua vida estava destinada a um destino excepcional e confiou que sua fé a guiaria mesmo nos momentos mais sombrios. O pergaminho, de aparência antiga e composto por um material que poderia ser descrito como uma mistura de pergaminho e papel, foi entregue a Mirjana com o peso de um segredo divino. Com cuidado e respeito, Mirjana começou a desenrolhá-lo, encontrando a graça de uma caligrafia elegante e cursiva que relatava com precisão os 10 segredos. Sem adornos desnecessários, o pergaminho era um testemunho de pura simplicidade. Cada segredo,
sem ornamentos ou ilustrações, estava escrito com palavras claras e diretas, evocando a primeira vez que a Virgem os havia explicado. Essa mesma simplicidade caracterizava o pergaminho como um todo, transmitindo um profundo senso de sacralidade e consciência. Os segredos, dispostos sem numeração, mas seguindo uma ordem divina, foram revelados um após o outro enquanto Mirjana continuava sua leitura. O primeiro, posicionado no topo, trazia consigo a promessa de revelações ainda inimagináveis. O pergaminho, com suas páginas impregnadas de significado, traçava o curso dos eventos com datas que marcavam a sucessão dos acontecimentos. Não eram meras palavras, eram as páginas de um destino escrito com uma caligrafia que parecia narrar uma história de fé e mistério. Naquele instante, Mirjana se sentiu investida com a responsabilidade de custodiar um conhecimento ancestral, com a tarefa de protegê-lo, quando chegado o momento adequado, compartilhar essas revelações com um padre de sua escolha. O pergaminho, símbolo de uma conexão entre o humano e o divino, testemunho da intimidade de um diálogo transcendental, a caligrafia simples mas cheia de significado transformava o pergaminho em uma prova tangível de um vínculo extraordinário entre o céu e a terra. Com o coração cheio de reverência, Mirjana se dispôs a honrar a responsabilidade que lhe foi confiada, embarcando em um caminho que revelaria o destino tecido nas palavras desses antigos segredos. Ela desdobrou suavemente o pergaminho, um antigo manuscrito que escondia mistérios e segredos. Mirjana, a primeira a segurá-lo, contemplou-o com olhos atentos e parecia vislumbrar algo que poderia se assemelhar a uma oração ou um poema. Enquanto isso, uma amiga, ao contemplar o mesmo pergaminho, descreveu ter percebido que parecia ser uma espécie de carta desesperada, na qual alguém clamava por ajuda. Era evidente que ambas não compartilhavam a mesma interpretação. Nesse momento, Mirjana percebeu que o significado do pergaminho era uma experiência profundamente pessoal, uma jornada íntima na qual cada indivíduo via o que seu próprio coração permitia perceber. No entanto, naquele lugar impregnado de misticismo, Mirjana entendeu que possuía um dom especial, a capacidade de discernir o que os outros não podiam. Ela pensou consigo mesma: este pergaminho é minha chave. Sua existência implica que não é necessário que eu continue viva para revelar os segredos que guarda. Era um poder excepcional, um vínculo com o divino que transcendia os limites da existência terrena. A consciência de que, mesmo que esquecesse os detalhes, a mão de Deus Todo-Poderoso interviria concedendo-lhe a memória necessária quando chegasse o momento, constituía um compromisso extraordinário, um privilégio e, ao mesmo tempo, um fardo que apenas Mirjana, com sua conexão única com o pergaminho, podia carregar. Em relação ao pergaminho, Mirjana mesmo expressou: a Gospa, a Virgem, me entregou um simples papel especial em que estão escritos os 10 segredos. É feito de uma substância indescritível. Parece papel, mas não é. Parece tecido, mas não é tecido. É visível e pode ser tocado, mas a escrita permanece invisível. Mirjana, ciente da natureza excepcional deste papel especial, relatou que até mesmo seu primo, um engenheiro na Suíça, havia tentado examiná-lo sem sucesso. O material que o compunha desafiava qualquer tentativa de identificação humana, revelando sua origem divina. Antes de prosseguir com a última parte de nossa narrativa,
na qual compartilharemos uma anedota de grande relevância relacionada ao pergaminho. Desejamos unir-nos em oração junto a vocês. Oremos e agradeçamos a nossa Santíssima Mãe, que permanecerá ao nosso lado mesmo quando os segredos forem revelados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Durante o conflito nos Balcãs, Sarajevo sofreu danos graves, incluindo o palácio que abrigava Miljana e sua família de origem. Ao ver as imagens impactantes de sua cidade natal, que ficará irreconhecível devido aos bombardeios, Miljana teve um pensamento angustiante sobre o precioso pergaminho que estava em seu apartamento e elevou uma fervorosa oração para que não se perdesse. No ano de 1994, enquanto Miljana, agora uma jovem esposa e mãe convertida, morava em Medjugorje, algo realmente excepcional aconteceu. Um soldado da ONU se apresentou em sua nova residência e entregou um pacote que continha todos os seus documentos pessoais. Entre esses documentos estava precisamente o pergaminho. Miljana, com uma expressão de profundo agradecimento e alívio, afirmou que essa experiência era a resposta às suas preces, expressando sua gratidão ao soldado por sua ajuda inestimável. Como podemos discernir entre verdadeiras revelações divinas e fenômenos que poderiam ser explicados por causas naturais ou humanas, especialmente em contextos tão carregados de emoções e crenças? O oficial, satisfeito por tê-la ajudado, comentou que certamente eram coisas de grande importância. Com um sorriso, Miljana respondeu: "Você não tem ideia." Ela acrescentou: "Que Deus ilumine cada passo do seu caminho. Se quiser ver mais histórias de fé como esta, escreva "Eu quero" aqui embaixo nos comentários. Até breve.